dos Espíritos. Nós sabemos que muitas enfermidades provêm de incúria nossa, de descuido. Nós temos aqui uma mensagem que distribuímos há uns tempos atrás, denominada Os Três Primos. Certa feita, um homem espavorido chegou-se a Sócrates e sussurrou-lhe aos ouvidos: escuta, na condição de teu amigo, tenho alguma coisa muito grave para dizer-te em particular. Espera, ajuntou o sábio prudente, já passastes o que me vai dizer pelos três crivos? Três crivos? Perguntou o visitante espantado. Sim, meu caro amigo, três crivos. Observemos se a tua confidência passou por eles. O primeiro é o crivo da verdade. Guardas absoluta certeza quanto àquilo que pretendes comunicar? Bem, ponderou o interlocutor, assegurar mesmo não posso, mas ouvi dizer, e então, exato, de certo peneirastes o assunto pelo segundo crivo, o da vontade, ainda que não seja real o que me queres contar. Hesitando, o homem replicou: isso não, muito pelo contrário. Tornou o sábio, então recorramos ao terceiro crivo, o da utilidade, e notemos o proveito do que tanto te aflige. Útil, anunciou o visitante ainda agitado. Útil não é? Bem, rematou o filósofo, com um sorriso, se o que tens a me confiar não é verdadeiro, nem bom e nem útil, esqueçamos o problema e não se preocupes com ele, já que nada vale esses casos em especial para nós. Aí está, meu amigo, a lição do Sócrates em questão de maledicência. Muitas vezes a pessoa tem em alta conta determinada pessoa e o outro, a outra, lhe vem tecer críticas a respeito daquela pessoa e a visão que a gente tem dela se modifica. Deixa de ser às vezes um ídolo, uma pessoa querida por os defeitos que foram apontados. Por isso, observemos essa mensagem de Sócrates, de que devemos sempre procurar, se não podemos falar o bem, não faremos, não divulguemos o mal. Joguemos, quando alguém vem com essas histórias, sabe de fulano naquela situação, é como um lixo, que deve, às vezes por respeito, a gente ouve, mas entra por um ouvido e sai pelo outro, porque lugar de lixo é um lixo. Seu Paulo Neto, nosso. Almas queridas e irmãs, que o amor, a bondade, as bênçãos e a misericórdia divina possam tomar todos os corações aqui presentes, encarnados e desencarnados. Queremos agradecer essa casa que mais uma vez nos ofereceu essa oportunidade e nos permitiu que nós aqui adentrássemos para que esse trabalho fosse realizado. Obviamente, meus irmãos, nós também não estamos congratulando com as suas enfermidades, mas queremos agradecê-los por vocês terem vindo nos dar a honra, o privilégio e a felicidade de servi-los em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque para nós, vocês são importantíssimos. Vocês, meus irmãos, representam uma dádiva divina, são presentes de Deus. Vocês são a razão pela qual nós nos encontramos aqui. Mas aqui viemos em cumprimento da determinação e do desígnio de Jesus, que é doutrina espírita e é os princípios cristãos. E nós bem sabemos que quando o nosso divino e amado Mestre veio à Terra, na sua trajetória de luz, bondade, sabedoria, poder, humildade, renúncia e abnegação,
a fim de trazer a palavra do reino de Deus, ele utilizou-se dos seus poderes curadores em todas plenitude, curou doenças de todas as espécies, enfermidade de todas as matizes, ressuscitou mortos, limpou leprosos, deu vista cega, ergueu paralíticos e curou muito com problemas espirituais. E além de curar, ele ainda determinou: ide e curai. Essa foi a ordem de Jesus. Obviamente, meus irmãos, ele disse isso em tese. E meus irmãos, onde convivem, não somos nós que vamos curá-los. Nós não somos nenhum dom à cura. E se nós curássemos alguém, seria um paradoxo, seria uma incongruência. Esse trabalho vai realizar-se que existe um intercâmbio entre os dois mundos. Nós somos meros instrumentos desse elo, muito insignificante, medíocre e imperfeito. Mas como Deus não prescinde do homem para ajudar o homem, tem que ter um intermediário. Os tratamentos espirituais sempre existiram, meus irmãos, desde os primórdios da humanidade. Deus, na sua infinita bondade, socorria os seus filhos através dos Espíritos. Certa vez, chegou um centurião romano para o Cristo. O centurião era um oficial do exército romano e disse: mestre, o meu serviçal, o meu criado está enfermo e sente muitas dores. O Cristo disse: depois eu vou lá curar. Ele disse: eu não sou digno de criança na minha casa, mas diga uma só palavra e ele será curado. Eu também tenho soldados sobre o meu povo. Eu falo: vai, ele vai. Volta, ele volta. Então, aquele centurião era um espírito já bem evoluído e sabia o poder de Jesus. Ele tinha os seus propósitos, tinha que mandar. Esse trabalho vai ser realizado pela espiritualidade maior, mas sob a égide de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando todos os apóstolos do Cristo curavam, inclusive Judas, dizem que até a sombra de Pedro curava. Quando João Evangelista foi para Éfeso com Maria de Nazaré, nossa mãe evangelista, eles continuaram a pregar a palavra do reino de Deus. E Maria de Nazaré foi uma médium maravilhosa. Ela que socorria todos os enfermos daquela região, recorriam a Maria de Nazaré. Naquele tempo, a medicina era muito rudimentar, praticamente não existia medicina. Ela, com seu amor, sua bondade, sua doçura, acolhia aquela gente com tanta abnegação, com tanta paciência, com tanta vontade, e levou tanta felicidade àqueles corações em desespero, aqueles corações aflitos. Naquele tempo, praticamente todas as enfermidades matavam. Até os soldados romanos recorriam a Maria de Nazaré. Chegava lá com os pés sangrando. A nossa Mãe Santíssima lavava os pés daqueles soldados e os curava. Porque Maria de Nazaré foi um anjo que se fez mulher para receber o Cristo. Porque o Cristo foi o Espírito mais religioso, mais evoluído, mais magnânimo, mais sublime, que desceu no nosso planeta. Jesus, meus irmãos, é uma estrela de primeira grandeza. Pena que nós somos tão medíocres que ainda não sabemos avaliar a grandeza do nosso Mestre. Como ele mesmo nos disse, antes que a Terra fosse, eu já era. Então ele veio de outras galáxias, de outros mundos, muito mais evoluídos. Muito mais evoluído. E ele governa a Terra perante Deus. Por exemplo, nós espíritas acreditamos em Deus com todo amor, toda bondade, toda justiça, toda sabedoria. Um Deus onisciente, onipresente e onipotente. Mas nós não aceitamos um Deus que criou penas eternas para os seus filhos. Isso é denegrir a imagem do nosso Pai
e se macular a bondade divina. Deus não faz isso, nós somos criaturas de suas mãos. Nós somos criados por que coerência seria se Deus nos criasse e depois nos condenasse. Isso não era Deus, era um cruel. E Deus é amor. Agora, o que nós acontece, o que nós plantarmos, isso nós vamos escolher, é da lei. Todas as nossas boas ou más ações refletem sobre nós mesmos. E nós somos espíritos imortais, eternos e infinitos. Estamos na Terra milênios, milhões de anos. Tem umas passagens bíblicas que dizem assim: vós sois Deus, quer dizer, nós somos partícula divina. E como Deus é eterno, nós também o somos. Outra diz: sede perfeito como meu Pai é perfeito. Nós somos espíritos em evolução. Um dia nós seremos espíritos puros. Talvez daqui uns 30, 50, 80, 100 mil anos. Mas nós somos imortais. E nós só chegaremos lá pelos nossos próprios méritos. Ninguém nos leva a Deus se não for nós mesmos. Pelas nossas boas ações, pelo bem que nós fizermos para o nosso próximo, pela bondade que nós esparzimos sobre os nossos semelhantes. Essa é a moeda, porque o Cristo nos diz qual seria a moeda que nos levaria até Deus. Tem uma passagem bíblica que diz: vindes benditos do meu Pai, possuirdes o reino que para vós está preparado desde o princípio. Quem são esses felizardos? Por acaso são os espíritas, os evangélicos, os católicos, os budistas, os hinduístas, os maometanos, os judeus? Ele não disse nada disso. Ele disse: pois eu tinha sede e me deste de beber. Eu tinha fome e me deste de comer. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava enfermo e encarcerado e foste me visitar. Eu estava no relento e me destes abrigo. E eu diria: Senhor, mas quando nós fizemos por você, quando fizemos os mais humildes filhos do meu Pai. Isso é, a única moeda que nos leva a Deus chama-se amor e caridade. É o bem que nós fazemos em prol do nosso semelhante. É o nosso semelhante, através das nossas boas ações, que vai falar de nós perante Deus. E a nossa felicidade, a nossa paz interior é proporcional à felicidade que nós levamos ao nosso semelhante. Por isso que as leis do Cristo foram todas elas baseadas no amor. Quando o Cristo mandou que nós amássemos os nossos inimigos, mandou que nós amássemos a nós mesmos, para que não tenhamos inimigos. Quando ele mandou que perdoasse não 7, mas 70 vezes 7, ele sabia que o perdão era a melhor terapia que existe. Que é um coração que guarda raiva, cólera, vingança, maledicência, orgulho, ciúme, inveja, egoísmo, ainda é um espírito que ele carece das benesses de Deus, que necessita da bondade divina. É um espírito transfuga das leis, dos ensinamentos do Cristo. Por isso que naquela época uns diziam: vai e a tua fé te curou, mas outros diziam: vai e não peques mais, para que coisa pior não volte a acontecer. Através dessas mazelas, as glândulas suprarrenais vão lançar no organismo o cortisol, a adrenalina, e aí vem as enfermidades, a úlcera, a artrite, a enxaqueca, a hipertensão, a cardiopatia, o reumatismo, a infecção, a alergia, até o câncer.
Então, meus irmãos, é por isso que há muitas enfermidades nós mesmos que elas cultivamos através do nossa imprudência, das nossas negligências. Nós aí, o coração que aldeia e guarda raiva, é tipo de dó, tipo de piedade, da misericórdia divina. E a maior riqueza nossa é a paz interior. E como Cristo dizia, minha paz vos deixo e minha paz vos dou. Não dou como o mundo dá. A paz do Cristo é a paz do amor. E dentro da doutrina espírita, muitas coisas que acontecem, muitas tragédias, muitas dores, muitos sofrimentos, muitas lágrimas, muitas vezes os espíritos que nos esclarecem as causas. Nós entendemos o veral, em linhas gerais. Então, quem coordenava o nosso trabalho, ele se encarnou no acidente, era o psiquiatra. E um dia nós chegamos no centro e tinha um casal, uma mocinha de uns 15 anos, e ela só dizia coisas desconexas. Tipo, porque eu vou para o tronco, eu vou sofrer, vocês vão me mandar me bater. Eu já sofro tanto. A minha vida é tão difícil. Eu sou discriminada. As crianças me maltratam. Eu passo muito frio. Eu passo fome. Eu sou humilhado, continuamente humilhada. Será por que vocês fazem isso comigo? Aí, quando teve um outro trabalho, teve o doutor Antônio. E menina custosa, hein? Como é que eles aguentam uma menina falando só essas coisas desse momento? A senhora é minha paciente, já melhorou bastante. Ela foi escrava desse casal. E ela era paga do senhorzinho. E tinha que dormir no quarto com as crianças. Mas se as crianças chorassem à noite, é ela que apanhava. Ela dormia em cima de um couro de boi, sem coberta. Ela passava muito, noite toda com frio. E durante o dia, ela ainda tinha que lavar a roupa da fazenda. E ela só comia o resto que sobrava nos pratos de seus senhores. E tinha dia que não sobrava. E ela passava fome. Veja só, meus irmãos, a maldade desses casais com essa escrava. Eles podiam ser humanos para com ela. Mas ela sofreu horrores em suas mãos. Deus não os condenou. Agora eles tiveram que recebê-la como filha, para dar amor, carinho e compreensão. Por isso que Pedro, o apóstolo, disse: o amor cobre multidão de pecado. Tem um postulado que diz: a razão é dos homens, mas a justiça é divina. Vocês vejam só,